tudo bem? Paz, quero meditar na palavra de Deus com você, num texto da nossa leitura de 17 de março, que teve como meditação no dia, Lucas 22 e Números 7. Abra comigo a sua Bíblia, Lucas 22, versos 54 a 62. Diz-nos assim, Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 22, versículo 54 a 62. Diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. Então, prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: Este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Segundo especialistas, os humanos são a única espécie conhecida por produzir lágrimas por razões emocionais. Eu falei isso em uma reflexão ano passado. Aí você deve ter ouvido falar também daquela expressão de lágrimas de crocodilo, que tem origem numa misteriosa tendência dos crocodilos de derramar lágrimas durante a sua alimentação. Por quê? O crocodilo, quando ele captura a presa, ele abre muito a boca para engolir a vítima por inteira, fazendo com que a sua mandíbula pressione as glândulas lacrimais, fazendo parecer que o réptil está chorando. Então, quanto mais ele abre a boca, mais ele pressiona as glândulas lacrimais e a lágrima escorre, entendeu? Então, a expressão é uma referência a uma falsa demonstração das emoções de uma pessoa num choro falso, fingido. Certa vez, participando de um estudo bíblico, né? Estava compartilhando um estudo bíblico com um grupo de irmãos. Aí uma irmã perguntou se o choro aqui de Pedro, ele havia sido um choro de arrependimento ou não. E eu respondi que sim, que claramente para mim era um choro de arrependimento, pelo contexto do versículo. Ele se lembrou daquilo que Jesus havia falado, e ficou comprovado que a fé dele não estava uma fé muito firme no Senhor. E que de fato ele era soberbo, orgulhoso, falastrão, como Jesus havia dito para ele. E naquele contexto, Jesus falou também que quando ele se convertesse, ele fortalecesse os irmãos. E ele batendo no peito que não negaria o Senhor. Não só por isso, pelo contexto do versículo, mas também por Jesus mandar lembrar a Pedro nominalmente após sua ressurreição. Deixa eu ver em qual evangelho está essa referência, que eu me esqueço. Que manda lembrar também a Pedro. Já vou achar aqui, é fácil de achar. Já vou te dizer aqui. Que manda chamar Pedro também. Vou ler aqui o versículo com você, eu não deixei separado, mas não é... Marcos 16, 7. Ressurreição de Jesus, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Salomé, compram aromas ali para ungirem o Senhor, saem ao nascer do sol, não encontram a pedra revolvida, o corpo não está ali, os anjos aparecem,
e eles dizem que Jesus havia ressuscitado. Aí no versículo 7, mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis como ele vos disse. Ou seja, Pedro estava tão arrependido daquilo que ele havia feito, negado ao Senhor, que ele não estava mais se considerando um discípulo. Então Deus manda avisar por meio do anjo, fala com os discípulos e a Pedro. Ou seja, nominalmente incluam Pedro. Ou seja, para que ele saiba que ele continua sendo discípulo de Jesus. E aquilo que acontece também ao redor da fogueira. João nos revela isso. Pedro resolve, vou pescar. Aí a galera, Pedro líder, né? A galera, líder no sentido de personalidade, a galera vai atrás, não, vamos também, vamos também, vamos também. João 21. Até que eles avistam o Senhor preparando um McFish para eles, né? Pão com peixe ali na brasa do outro lado. E até que eles avistam que é o Senhor, ele vai, se lança no mar, chega, e ao redor da fogueira, Jesus o trata, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas mais, amas mais a mim? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Né? E versículo 14. 14 não, perdão. A partir do 15. E disse depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Aí o 16. Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo. Como é que Jesus sabe tudo? Porque Jesus tudo vê. Lembra da reflexão, da meditação anterior? Jesus está vendo? Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhes, apacenta as minhas ovelhas. E aí tem a questão do grego, mas não vou entrar nesse mérito aqui não, né? Que alguns dizem também já cria assim, e no contexto aqui não tem relevância para a nossa meditação agora. Mas aí é que tá. Porque não é porque existem lágrimas de nossos olhos que o arrependimento ele é algo genuíno. Porque sempre me lembro de Hebreus 12, 16 e 17. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Então, no caso aqui de Esaú, chorou. Amargamente? Sim. Né? Mas foi um choro de remorso, porque ele havia perdido a bênção. Não é por ter se arrependido. Ele chorou de raiva. Ele chorou de raiva e de remorso por ter perdido a bênção da primogenitura. Só isso. Por ter vendido seu direito de primogenitura. É só isso. Por ter sido enganado. Não porque fez bobagem. Você entendeu? São coisas diferentes. E aí, Mateus, capítulo 5, nós vemos que feliz aquele que, humilhando-se, arrependido, chorar, porque será consolado. Diz assim a palavra de Deus. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aquele que se humilha, que se considera suas misérias, a sua miséria espiritual, né? Sua pobreza espiritual. Bem-aventurados os que choram, choram por quê? Choram arrependidos, reconhecendo a sua pobreza, a sua miséria espiritual, porque eles serão consolados. E eu vejo que foi isso que aconteceu com Pedro. Ele chorou amargamente, mas foi o doce choro do arrependimento. Foi um choro amargo, mas foi o doce choro do arrependimento. E na minha e na tua vida?
Será que é esse doce choro do arrependimento? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.